Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós voltamos a estudar aqui no nosso encontro a Gênesis, esse encontro 7, né? O nosso 7º encontro do estudo aí da Gênesis. E vamos no fundamento da revelação espírita, segunda parte. Então voltamos aí ao capítulo 1º do livro A Gênesis, que é a quinta obra do Pentateuco kardeciano, vamos nos lembrar disso, e que o título traz o estudo dos fundamentos da revelação espírita. E vamos nos deter mais especificamente do item 7 ao item 15. Kardec, nesse capítulo, ele vai fazendo uma análise das ideias trazidas pelo advento da doutrina espírita, e que caracterizam como sendo a terceira revelação. Então Deus permite a vinda de espíritos mais elevados aqui à Terra, e de tempos em tempos esses espíritos mergulham na carne, com o objetivo de trazer não só o avanço intelectual e material, mas alguns deles têm também como missão de nos fazer progredir moralmente, no sentido da fé religiosa. Então Deus, ele nos permite a revelação das coisas espirituais pelos seus mensageiros, seja pela palavra direta ou pela inspiração, e daí que conhecemos ao longo da história da humanidade os profetas ou messias, ou seja, missionários enviados que têm a missão de transmitir as revelações da vida espiritual aos homens, aqui aos homens terrenos. Todas as religiões tiveram seus reveladores, homens que, embora não conhecessem toda a verdade, na sua expressão mais bela e na sua expressão mais verdadeira, estavam em consonância com o tempo e o meio em que viveram, junto aos povos aos quais falavam, e eram relativamente superiores a esses mesmos povos. Mas infelizmente, né, existem homens que em todos os tempos se utilizam do caráter religioso de uma doutrina e fazem, na verdade, de pretensos reveladores e de messias, mas que a verdadeira intenção é o domínio das criaturas. Domínio das criaturas, né? Então, que se deixam levar pela ilusão das facilidades prometidas por esses falsos profetas. E, infelizmente, a religião cristã não pode ficar livre desses parasitas. E isso Kardec nos convida a rever lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Pergunta-se, esse Deus poderia trazer revelações diretamente aos homens? Kardec, a questão não responde afirmativamente, ou a gente poderia dizer, ou negativamente, pois nada na história nos dá certeza, de fato, como esse, não dá essa certeza, mas ele, Kardec, nos mostra que da hierarquia espiritual dos espíritos que nos trazem as instruções com seu próprio conhecimento e sua própria elevação. Podem eles mesmos nos falar das verdades espirituais, ou serem instrumentos de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros diretos de Deus, e que às vezes, muitas vezes, foram confundidos com o próprio gente, Deus. Para nós que somos estudantes da doutrina espírita, todos nós somos estudantes da doutrina espírita, comunicações desse gênero entre encarnados e desencarnados, não há nada que possa causar espanto, pois essas comunicações são encaradas como fenômenos naturais,
permitidos por Deus, seja por inspiração, seja pela audição, seja pela visão ou aparição de espíritos instrutores, quer em sonho ou em vigília. Logo, é exato dizer, gente, que a maior parte dos reveladores, eles são médiums. Interessante isso, né? A maior parte dos reveladores são médiums inspirados, médiums audientes e médiums videntes. Embora, e aí, queridos amigos, prestem bem atenção, embora ser médium não significa dizer que seja alguém que tenha a missão de ser um revelador, ou menos ainda de ser um mensageiro direto de Deus. Estejamos sempre atentos a essa verdade. A esse respeito, Kardec, ele nos lembra a passagem de João, lá na sua epístola, ou melhor, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, diz lá João: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se esses espíritos são de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que tanto pode existir, né, revelações sérias e verdadeiras, como também existir revelações apócrifas. Mas o que é apócrifas? São revelações de autenticidade duvidosa. E também pode até mesmo existir revelações mentirosas. Kardec, ele enfatiza o caráter essencial da revelação divina, que é a eterna verdade. Kardec também vai nos mostrando que a essência dos ensinamentos divinos ficou bem estabelecida no Decálogo, lá, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Deus, que Moisés recebeu lá no alto do Monte Sinai. Jesus fez do Decálogo a base do seu edifício. Então, Moisés e Jesus são, portanto, dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. Uma importante revelação trazida pela doutrina espírita mostra a possibilidade de comunicação dos seres encarnados com os seres do mundo espiritual. Isso é, na verdade, ou melhor, não é na verdade, mas é nada de novo, né? Nada de novo. Mas ficou ao longo dos tempos sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem as relações faz com que os homens as encarassem sobre a forma sobrenatural, tá? Então, de maravilhoso, de fantástico, até mesmo como uma, eu posso dizer aqui, como uma superstição, mas Deus, que não cessa de nos amparar, trouxe para a humanidade o conhecimento do Espiritismo, que nos permite ter noção do mundo invisível que nos cerca, quando vivíamos sem suspeitar que o mundo espiritual nos acotovelava, ter noção das leis que regem o mundo espiritual, ter noção da natureza e do estado dos seres que o habitam. Tudo isso, queridos amigos, é o que o Espiritismo nos proporciona. É por isso que é muito bom a gente estudar Espiritismo, a gente compreender e se aprofundar. E vamos lá às nossas reflexões e aos nossos estudos, sempre.